O primeiro som não foi o tiro, foi o frio. Um frio que não vinha apenas do inverno, mas do medo antigo que se acumulava nos ossos. A madrugada amanhecia pesada sobre a Europa rasgada, e a neve, aquela neve branca e indiferente, cobria trincheiras, corpos, botas, armas e memórias. O céu permanecia baixo, cinza, como se também estivesse cansado de assistir. Naquele dia, algo invisível começava a se mover entre homens treinados para matar. Algo que não constava nos mapas, nem nos planos de comando. O mundo ainda estava em guerra, mas o instante começava a escapar dela. Os soldados alemães estavam acordados havia horas. Alguns fingiam dormir, encolhidos dentro de abrigos improvisados, tentando conservar calor e coragem. Outros mantinham os olhos abertos, encarando o nada, como se o nada pudesse responder a perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. Do outro lado, os aliados respiravam o mesmo ar gelado, sentiam o mesmo peso nos dedos, a mesma rigidez nos joelhos, o mesmo silêncio quebrado apenas pelo ranger distante da artilharia que não vinha. Era estranho. A guerra sempre falava alto. Naquele dia, ela sussurrava. Havia ordens, sempre havia ordens. Mapas marcados com linhas vermelhas, horários cravados em relógios de pulso, palavras secas transmitidas por rádio. Atacar, avançar, sustentar posição, resistir. Mas naquele amanhecer específico, nenhuma dessas palavras parecia urgente. Os tiros não vinham. As granadas não rasgavam o ar. O vento atravessava os campos devastados, carregando apenas o cheiro de fumaça antiga, pólvora molhada e terra revirada. Era o tipo de silêncio que faz os homens se lembrarem de quem eram antes de vestirem um uniforme. Um soldado alemão ajustou o cachecol em torno do pescoço. O tecido áspero roçou sua pele como uma lembrança distante de casa. Ele pensou na mãe, no forno aceso, no pão escuro que ela tirava de madrugada para alimentar a família. Pensou no pai, silencioso, sentado à mesa. Pensou em como o mundo parecia simples demais antes de aprender a marchar. Do outro lado, um jovem aliado esfregava as mãos, soprando nelas para enganar o frio. Ele pensava em uma rua que talvez não existisse mais, em uma carta que talvez nunca chegasse, em um futuro que parecia sempre adiado. As armas permaneciam apontadas. Isso era importante. O gesto de não atirar ainda precisava conviver com a ameaça. Os dedos repousavam próximos aos gatilhos, não por ódio, mas por hábito. A guerra molda reflexos antes de moldar pensamentos. Mesmo assim, algo mudava. Um soldado ergueu a cabeça um pouco mais do que devia. Outro se levantou, devagar, visível demais. Ninguém disparou. O mundo segurava a respiração. O primeiro passo foi quase imperceptível. Um homem saiu de sua posição alguns metros. O uniforme estava sujo, a barba por fazer, os olhos fundos. Ele não levantou a arma. Apenas caminhou. Cada passo parecia uma afronta às leis invisíveis daquele campo. O outro lado observava, incrédulo. Um oficial levou a mão ao binóculo, mas não deu ordem alguma. Talvez não soubesse qual. Talvez não quisesse. O som que rompeu o silêncio não foi um disparo. Foi uma voz. Baixa, rouca, carregada de cansaço. Não era um grito de desafio. Era quase um pedido. Palavras simples, ditas em um idioma que nem todos compreendiam, mas cujo significado era universal. Estamos aqui, ainda vivos. Um soldado aliado respondeu com um aceno hesitante. Outro deu um passo à frente. O campo de batalha começava a se transformar em um espaço humano novamente. Eles se aproximaram lentamente, como animais feridos que ainda não confiam. O chão entre eles estava marcado por crateras, destroços, restos de vidas interrompidas. Cada passo exigia cuidado, não apenas por causa das minas, mas por causa do peso simbólico daquele encontro. Ali estavam homens que haviam sido ensinados a se ver como inimigos absolutos. Ali estavam histórias que a guerra tentou apagar, mas não conseguiu. Quando ficaram a poucos metros de distância, ninguém sabia exatamente o que fazer. As mãos tremiam. Os olhos evitavam se encarar por muito tempo. Um sorriso tímido surgiu, rápido demais para ser chamado de alegria. Um soldado alemão tirou algo do bolso. Um cigarro amassado. Ofereceu.
O aliado hesitou por um segundo, depois aceitou. O fogo passou de mão em mão. A chama pequena iluminou rostos cansados. Por um instante, o mundo pareceu menor, mais suportável. Não havia bandeiras hasteadas, não havia discursos. Apenas homens respirando o mesmo ar gelado, compartilhando um gesto antigo. O cigarro queimava devagar, soltando uma fumaça que se misturava à névoa da manhã. Alguns riram, nervosos, como se rissem de si mesmos por ainda estarem ali. Outros permaneceram em silêncio, olhando para o chão, para as botas sujas, para as marcas que talvez nunca saíssem da alma. Ao longe, oficiais observavam sem interferir. Talvez entendessem que aquele momento não podia ser ordenado nem proibido sem custo. A guerra exige obediência, mas também depende de homens vivos. E homens vivos, às vezes, escolhem lembrar que o outro também respira, também sente frio, também teme o fim. O tempo parecia suspenso. Minutos se alongaram como horas. Alguém falou de comida. Outro respondeu com um gesto, mostrando um pedaço de pão duro. Risadas surgiram novamente, breves, quase envergonhadas. Um soldado tirou do bolso uma fotografia. Não explicou quem era. Não precisou. Todos reconheceram o que significava carregar um rosto amado em meio à destruição. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era a espera da morte, e sim a consciência dela. Cada homem ali sabia que aquele momento era frágil, que bastava um tiro isolado, uma ordem impaciente, um medo mal interpretado para tudo ruir. Ainda assim, ninguém se afastava. O campo de batalha, por um breve intervalo, deixava de ser um palco de ódio para se tornar um espaço de reconhecimento mútuo. O vento soprou mais forte, levantando flocos de neve que giraram no ar como cinzas. Um soldado aliado estendeu a mão. O alemão olhou para ela, depois para o rosto à sua frente. Havia linhas de idade precoce, olhos marcados por noites sem dormir. Ele apertou aquela mão. O gesto foi rápido, quase brusco, como se tivesse medo de existir por muito tempo. Mas existiu. Nesse aperto de mãos, não havia perdão formal nem promessa de paz. Havia algo mais primitivo e talvez mais poderoso. A recusa momentânea de reduzir o outro a um alvo. A guerra continuaria depois. Todos sabiam. Mas naquele dia específico, naquele fragmento de tempo roubado do caos, os homens escolheram parar. O som distante de uma explosão lembrou a todos que o mundo não havia mudado, apenas cedido. Alguns soldados começaram a se afastar, lentamente, como quem acorda de um sonho. Os olhares demoravam a se soltar. Um último aceno. Um último sorriso cansado. As posições foram retomadas. As armas, erguidas novamente, mas algo permanecia. Quando o primeiro tiro finalmente ecoou horas depois, ele não apagou o que havia acontecido. A guerra retomou seu ritmo brutal, mas carregava agora uma fissura invisível. Aqueles homens sabiam que, em algum lugar entre a neve e o silêncio, existia uma escolha possível. Pequena, rara, humana. E assim, naquele dia em que soldados alemães e aliados pararam de atirar, o mundo não mudou de curso. Impérios não caíram. Tratados não foram assinados. Mas algo igualmente importante aconteceu. Por um instante, a guerra revelou o que tentava esconder desde o início, que mesmo no auge da destruição, a humanidade ainda podia ser lembrada. E essa lembrança, silenciosa e frágil, ecoaria muito além do som dos canhões. Como uma pergunta que nunca deixa de ser feita sempre que homens se encontram armados diante uns dos outros.